Bem-vindos ao episódio 5 do All My Talks. Conversas reais sobre saúde, bem-estar e hábitos que fazem sentido no dia a dia. Com ciência, sem rigidez e com sabor e intenção. Para pessoas ocupadas, mas que querem cuidar de si e dos seus e querem viver verdadeiramente bem. O meu nome é Rita Lima, sou nutricionista na All My Snacks e este podcast é apoiado pela Porto Business School, a quem agradecemos a colaboração. Hoje vamos falar sobre um tema muito pertinente, que é como cultivar hábitos saudáveis e também transpor isso para a nossa longevidade. E para tal tenho aqui comigo a nossa convidada, a doutora Maria Teixeira. A doutora Maria é médica interna de Medicina Geral e Familiar, com especialização em Medicina do Estilo de Vida. Está também a frequentar o doutoramento em Nutrição Clínica na Faculdade de Ciências de Nutrição aqui do Porto e, portanto, bem-vinda, doutora Maria, agradeço muito ter aceito o nosso convite para estar aqui hoje. Obrigada eu por me receberem. Queres falar um bocadinho sobre ti, para te conhecerem um bocadinho melhor? Então, o meu nome é Maria, eu sou de Braga, agora trabalho e moro em Guimarães. Eu nunca quis ser médica e para quem segue a minha página já sabe isto, mas eu sempre achei que ia acabar numa engenharia, como o resto da minha família. Depois houve ali um clique e eu decidi, por que não? Fui para Lisboa tirar o curso, depois estive em Coimbra a fazer o tal ano comum, em que nós ficamos ali um bocadinho pendentes à escolha da especialidade e, entretanto, entrei no internato novamente no Norte. Por não me identificar muito com a maneira como as coisas eram feitas no SNS e a maneira como as consultas são dadas no centro de saúde, eu procurei aqui outra resposta para a minha curiosidade nesta área da prevenção. E foi aí que surgiu a medicina do estilo de vida, acabei por fazer uma certificação em medicina do estilo de vida e agora faço isto também online e gosto muito da área. Maria, vamos então conversar um bocadinho sobre aquilo que tu melhor sabes falar e que devo dizer-te que ontem, enquanto preparava também esta conversa contigo, estava a percorrer o teu Instagram, os teus conteúdos, vi alguns vídeos e cheguei a um em que tu perguntavas algo do género: qual foi a última coisa que tu fizeste por ti e para ti? E eu pensei assim, realmente, qual foi a última coisa que eu efetivamente fiz para mim, só para mim e a pensar em mim? Então hoje de manhã levantei-me e meditei 10 minutos, que há imenso tempo que não fazia isso. Portanto, eu desde já te agradeço a título pessoal, tu teres inspirado e acho que verdadeiramente aquilo que tu fazes e o teu ensinamento é verdadeiramente importante e, portanto, queremos passar isso para toda a gente que nos ouve e que nos vê e, portanto, eu quero começar por te perguntar o porquê de nós termos que mudar os nossos hábitos, tendo em conta o ritmo em que vivemos o dia-a-dia atual, não é? Por onde começar? Porque isto rapidamente se transforma numa conversa de 4 horas, Rita. Exato. Mas eu acho que nós temos sempre que pensar nos nossos hábitos como a base da nossa saúde, ok? Nós muitas vezes tendemos a associar a saúde com a ausência de doença e acaba por ser uma coisa de, ok, vou ao médico de vez em quando estou um bocadinho pior, mas depois durante o dia é andar no ritmo frenético que temos diariamente. Mas ao longo do tempo estas pequenas coisas vão-se acumulando, não é? São noites mal dormidas, é stress acumulado, é uma alimentação que se calhar não é mais adequada, é a falta de exercício, o facto de estarmos sentados o dia todo e estas coisas ao acumularem-se depois vão levar-nos à doença, não só mais cedo, mas também se calhar a doenças que nós nunca teríamos se tivéssemos cuidado dos nossos hábitos como deveríamos. Certo, e muitas das vezes nós só notamos essa falta de hábitos quando efetivamente o nosso corpo se manifesta, não é? E ele manifesta-se de várias formas. Sim. O que é que tu normalmente encontras mais? Ou seja, há algum padrão de consequências ou de efeitos que possam advir de facto da ausência de hábitos saudáveis, de estilo de vida? O que eu mais tendo a ver em consulta, e a queixa principal, e acho que toda a gente se vai relacionar com esta, é o cansaço. Quem nunca, não é? Efetivamente. Cá estamos. Mas é aquela sensação de, ok, eu se calhar até dormi às 8 horas e eu acordo e parece que fui atropelada por um caminhão. Ou até fiz a minha meditação de manhã, até fui comendo mais ou menos bem, estive a trabalhar, fiz ali uma corrida de 10 minutos ao final do dia e eu mesmo assim sinto um cansaço que não é só cansaço físico, eu por dentro sinto-me mal. É um cansaço generalizado, Sim. não é?
E esse acaba por ser um dos principais sintomas que eu tendo a ver, pronto, em consulta. Mas depois temos outros, temos a irritação, as alterações do humor, ficarmos doentes com mais facilidade, não é? Portanto, porque também afeta o nosso sistema imunitário, não é? Sim, e o nosso sistema imunitário, ao estar mais fraquinho, qualquer vírus que apareça por aí, nós ficamos logo KO de cama, e enquanto que se calhar numa outra fase da nossa vida em que estivéssemos melhor, era uma coisa que, pronto, olha, tossia ali 2 dias e ficava bem. Quando nós estamos muito em baixo, se calhar ficamos mesmo muito doentes, temos de ir ao hospital e muitas vezes até internamentos que surgem deste sistema imunitário mais enfraquecido, e lá está, vai tudo voltar sempre aos hábitos que nós temos no dia-a-dia. Certo, e muitas pessoas, tenho eu a ideia, corrige-me se eu estiver errada, mas muitas pessoas, eu penso que acham que é muito difícil mudar hábitos, é preciso transformar a vida por completo. É mesmo assim ou poderemos começar aos pouquinhos? É uma coisa que é muito simples e acho que toda a gente sabe o que tem de fazer. Nós perdemos sempre muito tempo à procura da dieta ideal, do exercício ideal, do horário de sono ideal, da rotina de gestão de stress que vai mudar a nossa vida completamente, mas nós todos já sabemos o que temos de fazer. Certo. Na teoria. Depois passar para a prática é que é o mais difícil. Certo. E eu nos meus acompanhamentos eu tento sempre passar esta ideia de que, ok, não é agora eu passar do 8 para o 80 e começar a correr todos os dias e a dormir 10 horas por dia, a meditar 1 hora, a só comer alface, nunca mais tocar num chocolatinho. Não é esse o objetivo. Tem de ser uma coisa gradual, porque também se for uma mudança muito brusca, o nosso corpo vai ficar um bocado tipo, que é isto? Sim, e além da questão da consistência, não é? Portanto, nós para conseguirmos, se calhar, manter mais facilmente esses hábitos e a construção que tem vindo a ser feita a nível de hábitos de estilo de vida, muito possivelmente precisamos que as coisas sejam implementadas passo a passo, não é? Porque não vou mudar tudo de hoje para amanhã, do 8 para o 80, se nunca fiz exercício agora vou fazer 5 dias, se como chocolate todos os dias agora não vou comer nenhum. Portanto, muitas das vezes as pessoas acabam por querer tudo muito de repente e na verdade isto é uma construção, é um percurso a fazer e pequenas mudanças às vezes podem fazer toda a diferença. Sim, correto? Sim, e são coisas que demoram efetivamente muito tempo. Eu lembro-me sempre do ano passado, estava no ginásio de manhã e estava uma senhora a sentir-se mal, pronto, eu fui ter com ela só para perceber se precisava de alguma coisa e ela disse-me, eu nunca fiz exercício e vinha a uma aula de cycling, tipo às 7 da manhã. Certo. Eu já treino há muito tempo e eu acho que também ia passar mal numa aula de cycling. Certo, exatamente, eu identifico-me também, exatamente. Eu gosto de usar uma analogia que é aquela história do sapo em água a ferver, não é? Se eu puser o sapo na água e for aumentando a temperatura, ele vai tolerando, não é? Agora, se eu puser e ligar logo muito quente, ele vai à vida. Exatamente. Não tem tempo de se adaptar. Claro. E acaba por ser um bocadinho assim que nós funcionamos, não é? Se eu estou habituada a estar sentada o dia todo, eu se começar a correr todos os dias, até sou capaz de aguentar 2, 3 dias, mas ao quarto eu nem me consigo mexer. É isso, e portanto leva-nos àquela questão de a motivação e a consistência, não é? Portanto, como é que no início as pessoas estão muito motivadas e, portanto, logicamente a motivação é a força que as move para a mudança dos hábitos, mas depois temos que acabar por conseguir manter essa motivação através da consistência. Como é que tu tentas motivar os teus pacientes a conseguirem efetivamente uma construção de hábitos que dure e não seja só uma coisa a curto prazo? É assim, eu acho que o objetivo de toda a gente é mesmo esse longo prazo, não é? Nós queremos chegar aos 60 anos e ainda conseguimos andar sozinhos e conseguimos pegar nas nossas coisas. Exato, acho que é o objetivo de toda a gente. Eu digo 60 porque efetivamente vejo muita gente com essa idade que já não tem essa capacidade, porque se calhar nunca fez caminhadas, nunca fez nenhum exercício, nunca teve cuidado com a alimentação e chega a essa altura e já não tem essa autonomia. Agora, eu para querer que uma coisa dure, eu tenho de a conseguir manter, não é? Porque senão é o que tu dizes, eu faço aqui um bocadinho e depois nunca mais olho para isto porque a motivação vai ao ar. Eu trabalho muito esta parte da consistência no acompanhamento, pronto, é um acompanhamento diário, mesmo por esse motivo, que é de falar com as pessoas todos os dias, não no intuito de as obrigar a fazer coisas, mas no sentido de as lembrar que
ok, Sim, hoje é da sua importante intenção, não é? eu fazer isto por mim. Exatamente. E também trabalhar muito este porquê. Okay? Porque é que eu quero autonomia? Não Portanto, qual é a intenção que está verdadeiramente Sim. por detrás de eu querer mudar os meus hábitos? O que é que eu quero alcançar, não é o Sim, objetivo? porque nós muitas vezes pensamos em coisas a longo prazo, ok, quero perder algum peso, quero ficar melhor no meu corpo, quero ter mais energia para estar com os meus filhos, mas ok, porque é que isso é importante para mim? Qual é o objetivo? E se nós não conseguirmos chegar a essa conclusão, vamos estar sempre a correr atrás do prejuízo, porque lá está, existe uma motivação inicial, existe. Agora, ao fim de 3, 4 anos de treino, ninguém tem vontade de acordar às 6 para ir treinar. São muitos poucos os dias em que efetivamente temos. E o mesmo com a alimentação, porque se tu fores a ver, uma alimentação saudável é muito repetitiva, não é? Também não há muito espaço para inventar muito, porque temos X macronutrientes que temos a atingir, calorias também, para ser minimamente saudável. Anda sempre muito à volta dos mesmos ingredientes e dos mesmos alimentos. Então nós temos de nos habituar à rotina. Ok, se calhar vai ser sempre igual, tudo certo, mas vai ser assim durante muito tempo. E se eu conseguir fazer com que este igual seja minimamente apetecível, não é? Se calhar não comer só frango e brócolis. Conseguir variar também dentro das opções saudáveis vai que ser mais existem, fácil não é? eu a longo tempo manter esta alimentação saudável. E quem diz alimentação fala de rotina de gestão de stress, de sono, as próprias relações que eu tenho, o próprio ambiente em que eu me encontro. Nós temos de acabar por moldar tudo. Claro que mais perto do ideal, mas também que seja um ideal que eu quero viver, não é? Porque eu dou sempre o exemplo, se eu não gosto de correr, não faz sentido para mim eu correr. Temos que, dentro daquilo que é a criação desses hábitos e dessa mudança que queremos alcançar, também temos que privilegiar aquilo que gostamos. Sim, não é? É fundamental. E felizmente existem muitas opções existem muitas maneiras de fazer as coisas, e é um bocadinho também frustrante este trabalho, porque é muito tentativa e erro, não é? O que funciona para ti não vai funcionar para mim e vice-versa. Mas também é a parte boa, que é, ok, eu fiz isto e não funcionou, mas eu sei que há 1000 maneiras diferentes de atingir os meus objetivos. Claro. Temos aqui encontrar a nossa, não é? Uma versão personalizada também daquilo que pretendemos para os nossos hábitos, as nossas rotinas e aquilo que faz sentido para nós. Eu também queria só deixar aqui o ponto que eu acho que em termos de alimentação vocês conseguem oferecer efetivamente isso com as vossas caixas personalizadas, porque acho que a maior dificuldade das pessoas não são os almoços, não são os jantares, não é? Porque, pronto, a alimentação portuguesa por base é bastante boa nesse sentido. O problema são aqueles lanches da manhã, os lanches da tarde ou até mesmo as ceias, que ninguém faz ideia o que é para comer. E muitas pessoas que nem comem, não é? Sim. Portanto, caem no erro de efetivamente não fazer as pausas, não comer nada, passar longos períodos também sem fazer nenhuma refeição, mas também já vamos aí quando formos falar mesmo em específico dos hábitos. Queria-te perguntar também, que é uma coisa que também creio que deve acontecer muito, que é as pessoas adiam a criação de um hábito, não é? Portanto, vou mudar, mas vou mudar amanhã, porque hoje não é um bom dia, portanto vou deixar para segunda-feira. Como é que tu vês este adiamento e o porquê não começar já? Mal tens essa intenção, porquê que não aproveitamos e começamos já? Eu relaciono muito com esta parte do adiar e com esta questão do hoje é domingo, se calhar vou deixar para amanhã, não é? Porque ao domingo é almoço de família, é o assado da mãe, não dá. Aquelas tradições. Sim, e eu tinha muito esta mentalidade e notava principalmente no verão, porque eu estudava fora e quando voltava à casa dos meus pais ok, o verão é para aproveitar, olha, nem vou fazer exercício, a alimentação também não me tenho que preocupar porque o resto do ano estou ali on point, não é? E a verdade é que eu não saía do sítio. Porquê? Porque estou a falar de 2 meses e meio, mais férias de Natal, mais Páscoa, mais fim de semanas, que era quase meio ano em que eu não cuidava da minha saúde. E por isso eu percebo esta questão do adiar, do deixar de parte. Agora, nós tendemos a ver estas coisas como um tudo ou nada, não é?
o dia começou mal, porque se calhar ao pequeno almoço eu cheguei ao trabalho e havia croissants e eu comi um croissant, tudo certo, mas não é por eu ter comido o croissant de manhã que o resto do dia tem de ser um descontrole. A célebre frase do perdido por 100, perdido por 1000, que tentamos sempre que as pessoas não usufruam dela, não é? E eu acabei por arranjar uma estratégia que é de perguntar às pessoas e a mim própria ok, o que é que eu posso escolher agora que me leve mais perto de onde eu quero chegar? E o agora não é daqui a 3 dias, é hoje, eu, Maria, vou sair daqui, o que é que eu vou almoçar que me vai chegar mais perto dos objetivos de saúde que eu quero ter. E quem diz almoçar diz o que é que eu vou fazer de exercício hoje, com que pessoas é que eu vou interagir hoje para não me chatear muito e estar mais tranquila. É que eu vou descansar, como é que eu vou fazer hoje por mim, não é? Sim. Portanto, há vários pontos que nós podemos ir realmente buscar, não é? Agora, esta questão do adiar, eu acho que acontece muito porque lá está, nós estamos sempre à procura das condições perfeitas para começar, não é? Eu se calhar vou esperar por segunda, porque no domingo vou ao supermercado, até preparo minimamente as refeições, não me chateio muito, segunda consigo incluir aqui um treino, se calhar domingo para segunda vou dormir 8 horas, aí sim vamos mudar. Agora, a questão é que nós esquecemos que as condições perfeitas para começar não existem. Nunca existem, não é? É só o começar. Começar é a condição perfeita. E se eu conseguir começar, mesmo com todas as atribulações, mesmo com todos os problemas que existem num dia pior em termos de alimentação, de exercício, de stress, se eu efetivamente conseguir aí começar alguma coisa, vai ser muito mais fácil depois, no tal dia perfeito, as coisas correrem bem, porque eu, nesse dia mau, eu tive de arranjar estratégias para contornar estes obstáculos. E então num dia em que eu não os tenho, é muito mais intuitivo para mim eu fazer as coisas como devo. Claro. Mas é uma coisa que vejo muito em consulta e efetivamente no início do ano há sempre muita mais procura por consultas, enquanto que se calhar no verão as pessoas desligam-se um bocadinho mais, porque, não é? Pronto, temos tempo, ou estou de férias. E outro exemplo que eu gosto de dar é, nós, por exemplo, em termos de treino, a maior parte das pessoas não treina ao fim de semana, não é? E a mim nunca me fez sentido, porque eu ao fim de semana era quando eu tinha mais tempo para efetivamente incluir um treino. E então acho que também temos de aproveitar aqui estes tempos que se calhar iriam ser considerados mortos do ponto de vista de saúde, para incluir uma caminhada, para ir ler um bocado e ok, se calhar eu não vou conseguir começar com a alimentação perfeita, com o exercício perfeito, mas é melhor eu começar, nem que seja, hoje decidi que quero mudar de vida e vou dar uma caminhada de 5 minutos, é muito melhor isso do que eu estar à espera, olha, já passou o dia 1 de julho, agora só posso começar a 1 de agosto, senão é isso. Mal. E para quem não faz, por exemplo, a nível da caminhada que falavas há pouco, para quem não faz exercício nenhum, o caminhar 5 minutos diariamente já é um passo em frente naquele que é o objetivo de se mexer um bocadinho mais. Portanto, não precisamos já todos de ir para o ginásio às 7 da manhã, ir para as aulas de cycling, ir dar uma corrida. Às vezes basta começar passo a passo, pelo mais simples. Totalmente. E em prol também de construir hábitos que nos levem a uma longevidade e a viver mais, mas viver melhor também, porque o viver mais está praticamente implícito que com os avanços da medicina, quase todos nós, se não acontecer nenhuma tragédia... Se chegarmos aos 100 é derrota. Exatamente, vamos lá chegar com tudo o que é avanço da medicina e da terapêutica. Agora, com que qualidade de vida é que nós vamos chegar aos 100, não é? Claro. E era aquilo que falavas há pouco, que já tens pessoas de 60 anos que se calhar já não têm assim uma mobilidade que deveria ser esperada para aquela idade, não é? Digo-te mais, eu tenho pessoas em consulta com 40 anos que já têm dificuldades a caminhar, ou porque têm muitas dores no joelho, ou porque precisam de uma prótese de anca, e estamos a falar de coisas que antigamente aparecia aos 70, 80 anos, porque os estilos de vida uma são minoria mais de sedentários, pessoas, não é? Claro. Eu queria só aqui acrescentar do facto de nós às vezes olharmos para os 5 minutos e não parecer nada, porque não é? Para alguém que já faz muito desporto, quando eu digo a alguém que se calhar foi atleta de competição, que tem de começar com uma caminhada de 10 minutos, porque já não fazem exercício há muito tempo, torcem logo o nariz, porque é muito pouco. E nós sabemos que em termos de saúde precisamos se calhar um bocadinho de mais por dia. Agora, quando eu comparo esses 0 minutos totais de caminhada por semana que a pessoa tinha inicialmente
com os 35 minutos, porque ela faz 5 minutos de caminhada todos os dias, já temos aqui um aumento significativo. E se calhar, se eu daqui a um mês juntar outros 5, não é? Estás sempre Já é mais de uma é? hora que caminha. E, ok, é pouco, mas nós também, isto é a longo prazo, não é para um casamento daqui a 3 meses. Portanto, é a construção de hábitos para um futuro também melhor, não é? E um futuro que felizmente ainda falta, por isso eu também tenho tempo para fazer as coisas com tempo. Claro. E acho que é importante também, nós já fomos falando de exercício e de como é importante neste dia-a-dia sedentário, a parte alimentar também, manter hábitos equilibrados, ou seja, ter aqui o equilíbrio como ponto-chave, não é? Que liga tudo isto, não é? Não vamos passar do 8 para o 80, nem vamos fazer tudo de hoje para amanhã, vamos fazendo, vamos construindo. E agora acho que é importante também tocar num ponto que também já fomos falando, mas acho que é importante incidirmos muito sobre ele, que é o sono, o descanso, as pausas, que muitas das vezes são negligenciadas, e ao bocado fomos falando de como as pessoas às vezes saltam refeições e que nem sequer parar para comer e para fazer uma refeição intermédia, um snack que seja, o ritmo é tão frenético no dia-a-dia que muitas das vezes nem para isso temos tempo. O quão mau é isto para nós, enquanto pessoas atuais, e para nós na nossa pessoa futura, digamos assim? Eu acho que antes de passar para os maus disto tudo, queria contar também aqui um bocadinho da minha história, porque nós em medicina temos muito viver para a causa e dar o corpo à causa. E a mim nunca me fez muito sentido, mas como toda a gente o fazia, seguimos em frente. Até que, num dia de estágio, eu lembro-me de entrar às 8h30 da manhã e eram 5 da tarde quando tive a minha primeira pausa. E eu saí de lá... Isso já era o dia inteiro de trabalho, não é? Do 8h30 a 5 da tarde? Não, ainda íamos continuar porque era um dia de bloco, mas lembro-me de estar no bloco e eu interromper a professora e eu dizer, olha, eu tenho de sair porque eu ainda não fiz xixi e eu estou... Meu Deus. Pronto. E eu depois deste dia eu pensei, não me faz sentido, não é? Porque eu já faço urgência e efetivamente as coisas que são urgentes e que a pessoa vai morrer se nós não fizermos nada são muito poucas. Por isso tudo o resto pode esperar 5 minutos para eu ir fazer xixi, para eu beber água, para eu ir comer qualquer coisa. Ok? Se calhar os utentes do outro lado, as pessoas que estão a contar connosco, vão ficar um bocadinho chateados por terem de esperar mais 5 minutos. Mas eu também sei que sou melhor profissional e melhor pessoa quando não estou cheia de fome ou quando não estou a pensar que tenho de ir ao quarto de banho, porque senão vou morrer ali. E se eu estiver mais descansada nesse sentido, eles também beneficiam mais. Claro, porque os médicos também são pessoas, não é? Às vezes eu acho que as pessoas esquecem-se do outro lado, que quem está é uma pessoa que está ali para ajudar e que tem conhecimentos que nós do lado de cá não temos, mas é uma pessoa, tem necessidades básicas, como tu falavas, ir à casa de banho, comer, beber água, portanto, isso é mesmo importante, não é? E eu tenho muitos colegas que ou estão de urgência e ficam com uma infecção urinária porque ainda não beberam água nem foram fazer xixi durante 12 horas, mas também quero-vos mostrar que pode-se mudar um bocadinho isto. Vou dar o caso da minha orientadora de internato. Efetivamente, quando comecei a trabalhar com ela, no primeiro dia lanchamos no gabinete. Isto não me faz sentido nenhum, não é? Eu gosto de sair do sítio onde trabalho, gosto de ir comer à copa, sentar um bocadinho, ir fazer xixi, acabou ali. Nos outros dias, pronto, olha, se quiser comer aqui, tudo certo, eu vou comer ali, porque eu também mereço comer e não vou comer em frente ao computador. E aos poucos, eu nunca lhe disse para fazer nada de diferente, não é? Porque acho que cada um também faz as suas escolhas e temos de estar tranquilos com as nossas escolhas. Nunca lhe disse nada, passado um mês e meio já vinha comigo comer, já fazia pausas, já dizia que não a outras coisas, já saía há horas, se calhar. E nós tendemos a achar que isto é muito, sempre foi assim, mas sempre foi assim porque nós deixamos que seja. E posso-vos dizer que em todos os sítios que eu estive, sempre fiz as minhas pausas, sempre fui lanchar, sempre saí a horas e nunca fui prejudicada por causa disso. Acho que as pessoas também olham com outros olhos e começam a repensar a sua própria situação, não é? Portanto, acho que se calhar o exemplo que tu dás e tu consegues se calhar moldar pelo exemplo que transmites, é realmente muito importante para as pessoas refletirem. Pelo menos comigo foi isso que aconteceu, como eu há bocado te contava.
puseste-me a pensar. O teu exemplo pôs-me a pensar, efetivamente, no meu dia-a-dia, o que é que eu posso melhorar. E realmente, só por aí é um grande ganho, não é? Claro, e é também esse o objetivo. Eu não gosto de dizer às pessoas o que fazer, porque cada um sabe de si. Eu também odeio que me digam o que fazer. E às vezes temos de cair, temos de que as coisas corram mal para também aprendermos um bocadinho. Mas acho que também o facto de ir fazendo as coisas, não é, faz com que as pessoas pensem. Outro exemplo, estava num estágio hospitalar, eu bebo para aí 3 litros, 4 litros de água por dia. Ou seja, eu vou ao quarto bem 15 em 15 minutos, se for preciso. E a minha colega de estágio não bebia água nenhuma. Passado para aí um mês de estágio, já trouxe a minha garrafa. Pronto, pequenas coisas que eu nunca falei no assunto, nem nunca iria, porque não interessa a ninguém, não é? Mas só o facto de, ok, olha, se a Maria está aqui a beber a sua água e se sai das consultas para fazer xixi e volta e está tudo tranquilo, se calhar eu não tenho de ficar aqui numa seca fisiológica. E beber água sabemos o quão importante é para tudo e mais alguma coisa, até mesmo para o impacto na concentração, no nosso trabalho do dia-a-dia, na forma como quando vamos dar consultas também estamos predispostas a conseguir ter energia para outra pessoa, porque o dar consultas envolve que tenhamos essa energia e isso é importante. Mas também não é só no trabalho, eu se calhar, se passei um dia inteiro sem comer nada, ou se calhar só parei ao almoço e bebi pouca água e chateei-me com toda a gente. Eu chego a casa e ninguém me consegue aturar, nem as minhas cadelas. Não dá, porque nós não estamos bem. E quando nós não estamos bem, tendemos também a descarregar nas pessoas que estamos mais à vontade, não é? Certo. Ninguém descarrega com o chefe. Eu chego a casa e se calhar respondo torto ao meu namorado ou aos meus pais, porque já estou cansada. E isso é um acumular de coisas que vamos fazendo no dia-a-dia, às vezes sem nos apercebermos, mas de todas as vezes que nos esquecemos de nós, claro. E vamos acumulando e no final do dia rebentamos, como tu dizes, para com as pessoas que estão ao nosso lado sempre, não é? E onde nos sentimos à vontade para fazer. E portanto, a questão das pausas, não é? Também é importante nós pararmos, às vezes o parar ajuda também a que quando retomamos com mais foco, mais concentração, mais capacidade de trabalho e tu deves sentir isso muito na prática do teu dia-a-dia, tendo em conta as consultas, não é? E o facto de o intervalo entre consultas ser tão curto, não é? Muitas vezes é importante também garantires esse tempo para ti, para ir à casa de banho, para comer, para beber água, como falavas há pouco, mas que muita gente não o faz. Como é que tu achas que mensagem é que poderíamos transmitir para quem nos está a ouvir da importância destas pausas e como é que as pessoas a pouco e pouco vão começando a introduzir isto no seu dia-a-dia? Eu acho que a alimentação aqui funciona muito bem para dar o exemplo, porque conseguimos nos relacionar todos e acaba por ser uma coisa que todos temos de fazer, não é? Porque se não comermos, morremos. Mas se vocês repararem, se comemos um pequeno almoço à pressa, primeiro não nos sabe nada, chegamos ao trabalho cheios de fome. Depois eu passo a manhã toda, que às vezes não é bem amanhã, já vou almoçar às 3 da tarde, porque apareceu outra coisa. Eu quando chego às 3 da tarde, além de estar super chateada por não ter comido nada, eu vou ter muita mais fome, vou acabar por comer muito mais. Também não me vai saber muito bem, porque eu vou comer à pressa, que estou com muita fome, e depois durante a tarde eu se calhar vou-me estar a sentir mal por ter comido tanto ao almoço, se calhar vou saltar o lanche outra vez, porque já comi muito ao almoço, e depois volta a acontecer o mesmo para o jantar. Ok? E nós pegamos numa coisa que é fisiológica, em que nós até conseguiríamos aqui comer de 3 em 3, 4 em 4 horas, direitinho, tudo muito controlado e a sentir-nos bem com o que comemos e com a maneira que comemos, pegamos nisto e vai tudo ao ar. Só porque eu decidi não me sentar para comer um pequeno almoço em casa sossegadinha, ou porque eu preferi se calhar responder a um e-mail em vez de comer uma barrinha, ou quer que seja. E volta sempre a nós acharmos que é urgente, não é? Eu tenho de responder este e-mail porque é urgente. Sim, muita gente encara a pausa como uma perda de tempo, não é? Portanto, nem sequer veem aquilo como algo vantajoso para si, é realmente só perder tempo, o que não é de todo verdade, não é? Sim, e eu acho que nós todos também sabemos que, por exemplo, nós depois das férias somos mais produtivos, descansamos. Não é? Enquanto que os últimos dias antes de ir de férias nós estamos ali a fazer tempo e a aquecer o lugar.
Portanto, daí que realmente seja muito importante, e tu, Maria, enquanto médica, pessoa, profissional, não abdicas das tuas pausas e dos teus momentos de snack. Agora, pegando aqui também na questão alimentar que falavas, se calhar é mesmo isso, ou seja, começar por o meu corpo deverá ser alimentado mais ou menos de 3 em 3 horas, portanto sem rigidez, mas aqui de 3 em 3 horas fazer uma pausa. Portanto, já que vamos parar para comer, aproveitar para fazer esta pausa, se calhar sem ecrãs, para desligar um bocadinho, fazer isto de uma forma a ser um verdadeiro momento de descanso. Concordas? A 100%. E atenção, eu digo isto, e se falassem comigo há 2 anos atrás, o que é que esta rapariga está a fazer? Porque eu era a pessoa que comia a trabalhar. Ou então acordava às 6 da manhã antes de ir treinar, como só me tinha de vestir às 6h30, eu trabalhava ali meia horinha para adiantar umas coisas que não faz sentido nenhum. Mas depois eu comecei a perceber que mesmo que não fosse para comer, eu só ter a pausa, levantar-me, esticar as pernas, estar com outras pessoas que se calhar não ia conversar durante a hora de trabalho, também me ia dar muita mais paz e mais qualidade de trabalho, e ia me sentir melhor comigo própria, do que eu estar ali a fazer mais uma mini consulta, ou a responder mais um e-mail, ou a ligar a alguém que não interessa. A maior parte dos problemas resolvem-se sozinhos. Com o passar também de algum tempo, acabam por ser solucionados. Não são problemas. Nós às vezes é que tendemos a dar mais importância às coisas do que elas realmente precisam. E atenção, para a minha mãe é impensável que, por exemplo, eu não trabalho ao fim de semana, ou que não responda a e-mails ao fim de semana. Mas a maior parte dos problemas que eu recebo sexta à noite, na segunda já não são um problema. Já se foi resolvendo. Já não interessa. São coisas que se resolvem sozinhas. E, efetivamente, o que é urgente é para ir à urgência, não é para me mandarem um e-mail. Claro, compreendo e concordo em absoluto, porque também temos que tocar aqui num ponto muito importante que é a nossa felicidade, não é? Claro. Portanto, se tudo isto está comprometido, portanto, se como tu disseste no início desta conversa, as pessoas acordam cansadas, o dia já começa mal, tudo a partir daí, à mínima coisa, gera irritação se calhar com as pessoas que nos são mais próximas, compromete as nossas relações interpessoais. Onde é que está o nosso bem-estar e a nossa felicidade no meio disto tudo? Em segundo plano, não é? Ou em último. Tu ainda vais para um cenário mais negativo. E eu cada vez também tento mais viver isto e também passar esta mensagem, porque se nós não tirarmos momentos para nós, quer seja a passear o cão, a ler um bocado, a fazer um scroll no telemóvel, o que quer que seja que nos traz aqui um bocado de paz interior, se nós não fizermos isto no dia a dia, ao fim da semana os dias são todos iguais. E eu só vou sentir que acordei e fui dormir. E não há estive nada a correr o dia todo. Que nos faça sentir vivos, verdadeiramente, não é? E era o que estávamos a falar há bocado, aqui um bocadinho off. Eu uso muito a expressão do faz-me sentido. Faz-me sentido trabalhar mais em prol de ir jantar fora com o meu namorado? Se calhar vai haver fases que faz e que eu efetivamente preciso, porque eu vou ter exames, ou porque tenho alguma coisa de online para preparar, o que quer que seja, ou porque preciso fazer mais uma urgência. Faz sentido, tudo certo. Agora, na maior parte das vezes acho que não vai fazer sentido. Porque o que nós andamos à procura com o trabalho acaba por ser o que estamos a pôr de parte para o conseguir obter, não é? Há uma história que é de um pescador, que é um senhor que pesca o dia todo, não faz mais nada, só está a pescar ali numa aldeiazinha, e chega lá um homem de negócios que lhe diz basicamente que, olha, por este dinheiro pode ir trabalhar para aqui, depois vai ganhar muito dinheiro, depois pode se reformar mais cedo, e quando se reformar vai poder fazer o que gosta. E depois pergunta ao senhor o que é que gosta de fazer, e ele gosta de pescar. Que é o que ele já faz. Que é o que ele faz no seu dia-a-dia, não é? E é muito isto, ok, eu estou a pôr aqui mais tarefas, mais coisas, por um estilo de vida que se calhar eu quero ter, que é de estar em casa com os meus cães e com a minha família, enquanto que eu simplesmente se calhar podia ficar ali mais uns minutos, mais uma hora, e ok, se calhar vai demorar um bocadinho mais de tempo eu chegar lá, mas também não perco completamente esse prazer que é eu estar com os meus e fazer as coisas que gosto. Claro, exatamente, isso faz todo sentido.
Maria, para terminarmos, assim, mensagem-chave para quem nos esteve a ouvir durante este episódio, o que é que tu não abdicas e achas que é verdadeiramente importante para as pessoas irem implementando, porque já percebemos que isto é um caminho de construção, portanto, o que é verdadeiramente importante as pessoas irem implementando para a melhoria dos seus hábitos e do seu estilo de vida? Isso é uma pergunta difícil, Rita. Para terminar em grande. Para me pôr à prova. Porque há muita coisa e acho que vai depender muito da pessoa, porque para umas pessoas pode ser muito importante a parte da alimentação, para outras que estão mais focadas no sono. Para mim, o que eu não abdico é do meu sono, e é um bocado controverso eu fazer noites e estar aqui a dizer que não abdico do meu sono, mas lá está, são fases, e era o que eu te estava a dizer, eu cancelei a maior parte das minhas noites para o resto do ano, porque neste momento já não me faz sentido eu pôr em causa o meu sono para ir trabalhar. E felizmente posso fazer isso. E acho que a mensagem-chave que eu queria que as pessoas levassem é que não é preciso nós complicarmos, não é? Porque nós andamos sempre aqui à procura da fórmula mágica, mas se nós fizéssemos o básico bem feito, não precisávamos estar aqui com coisinhas. Verdade. Não é? Se eu bebesse a minha água, se eu fizesse o meu exercício, se eu comesse maioritariamente frutas, vegetais, proteína, ok? Com alguns doces pelo meio, porque também a vida é muito curta. Se eu dormisse bem, se eu não me chateasse com toda a gente, se eu fizesse um bocado de terapia para lidar com o stress, se eu não passasse tempo com pessoas que me drenam, se eu fizesse isto, que é o básico, eu não ia ter de estar aqui à procura da dieta perfeita e qual o melhor plano de treino para ter mais saúde. Isso não interessa, a maior parte das pessoas nem o básico faz, porque é que estamos aqui a preocupar-nos com pormenores? E eu tenho muita gente em consulta que tem estas, pronto, algumas crenças de que, mas se calhar faz mais sentido comer isto a esta hora por causa da absorção. Nem bebes água suficiente, estamos aqui a preocupar-nos. Falar da hora e da absorção, exatamente, é verdade. As pessoas complicam, não é? Em vez de começarem pelo básico. Uma coisa que eu tenho sempre muito pé atrás aqui na questão do estilo de vida é a parte ambiental. E pronto, contra mim falo, porque claro que há sempre coisas que posso melhorar, mas o que eu senti quando estava a fazer a certificação é que nós não estávamos a preocupar se usavam garrafa de plástico para beber água, de vidro, de alumínio, em que recipiente é que vinha a comida, todas estas coisas. E eu só pensava, a maior parte das pessoas nem meio litro de água bebe por dia. Vou estar aqui a pôr um entrave, que é, olha, não pode beber de uma garrafa de plástico. Claro. Meu amigo, beba de onde tiver de beber. Começa a beber água e depois focamos-nos nesse aspecto. Okay? Quando já bebemos muita água, ok, olha, se calhar em vez de usar uma garrafa de plástico, podemos usar uma de ácido inoxidável. Perfeito. Agora, eu não vou pôr a carroça à frente dos bois, porque senão não saio do sítio. E vou continuar a adiar porque estou sempre aqui à procura do, ok, olha, se calhar vou ter de comer isto a esta hora, vou ter de fazer o exercício a esta hora porque tenho mais energia, o pico de cortisol é aqui. Isso não interessa. O que interessa é fazer o exercício. Sim. Interessa se eu for atleta. Se eu efetivamente tiver objetivos nesse sentido. Ok? Agora, a maior parte das pessoas só quer sobreviver, quer chegar aos 80 com saúde e conseguir pegar nas malinhas para pô-las no carro. Enquanto vai viajar. Acho que é esse o objetivo. Portanto, ter aqui o iniciar como ir construindo aqui este processo, não é? Sim. Maria, obrigada. Isto foi uma conversa verdadeiramente inspiradora e acho que quem nos ouve também e vai se rever também em muitas destas questões que fomos falando aqui, porque efetivamente o nosso dia-a-dia é cada vez mais acelerado e temos muito pouco tempo para nós, para aquilo que gostamos, para o nosso descanso e, portanto, ir construindo, ir pensando de outra forma e mudando este estilo de pensamento, acho que é um ponto essencial. Portanto, obrigada por teres vindo partilhar aqui connosco a tua experiência, dar o teu contributo também e ajudar quem nos ouve e, portanto, como é lógico, e não poderíamos deixar de o fazer para te agradecer, temos aqui uma box pensada para ti, dos nossos snacks
equilibrados, saborosos, para tu usufruir das tuas pausas. Se tu quiseres, estás à vontade para abrir Vou e ver ver as surpresas que nós Mas estas são colocamos para aí. mim, porque a outra foi o meu namorado que a consumiu toda. Ai, adoro. Portanto, espero que tu gostes deste pequeno miminho também para te agradecer. Estes aqui eram muito bons. Dos Pronto, já snacks estás a todos reconhecer também que já salgados, provaste sim, anteriormente, não é? Adoro, Portanto, muito obrigada. obrigada a nós pela tua colaboração e por teres participado aqui connosco no podcast. Para quem nos ouve, este foi mais um episódio de All My Talks. Obrigada por estarem desse lado. Partilhem com quem também precisa desta informação e de começar a mudar hábitos. Sigam o nosso canal no YouTube, a nossa conta no Instagram. Visitem também o nosso site que está na descrição deste vídeo e comentem também aquilo que vocês ainda não mudaram no vosso dia-a-dia e que precisam efetivamente de melhorar. Ouçam-nos também no Spotify e até ao próximo episódio. Obrigada!